Olá, nesse encontro nós vamos resolver mais um exemplo. Agora vai ser o exemplo do capítulo 9. Estou aqui com o meu Google Drive aberto, numa pasta qualquer, e eu vou criar um documento. Esse novo documento, ele vai estar nomeado com a referência do meu exemplo. Então vamos lá. Eu vou resolver o exemplo do capítulo 9, página 174, exemplo 9.2. Os nossos exemplos, eles sempre vêm com uma estrutura de cabeçalho, então eu já tenho aqui nas minhas anotações, eu já vou copiar para cá para adiantar um pouco. A fonte eu já falei, então vamos para a proposta. A concentração média de zinco recuperado de uma amostra de medições desse material em 36 locações diferentes é 2,6 gramas por mililitro. Então, essa é a média da concentração. Determine os intervalos de confiança de 95% e 99%, então são dois intervalos, para a média de concentração e assuma que o desvio padrão da população seja 0,3. Então, aí que eu preciso também da resposta, né? Da resposta, eu vou colocar ela como cabeçalho número 1, que seria o mesmo que eu digitei Ctrl Alt 1 e ele colocou como cabeçalho número 1. Então vamos ao desenvolvimento. Então, eu preciso do intervalo de confiança para a média populacional. É muito importante que eu use os símbolos para escrever os textos. Intervalo de confiança para a média populacional, conhecendo o desvio padrão populacional. Então, eu vou utilizar o editor de equações para eu escrever as equações. Só que para eu ficar mudando de página de cá para cá, vai ficar um pouco trabalhoso. Então, eu vou escolher colocar ele nessa divisão para que eu possa utilizar esse espaço de cá, ok? Então, eu vou colocar ele aqui, eu vou dividir as duas abas, porque aí eu já fico mais concentrado aqui. Bom, então eu estou aqui no meu relatório, aí eu já abri também o Octave e o AI Recursos que eu posso precisar deles. Então a média populacional, então qual que é a média populacional? Ela é mu, então eu vou gerar aqui e copio para cá, certo? A média populacional e eu conhecendo o desvio padrão populacional. Então quem é o desvio padrão? O desvio padrão populacional é o sigma. Então eu gero ele e já copio para cá a imagem, ok? Ele está auto-importando. Agora, qual que é a equação básica que eu vou trabalhar nesse projeto? A equação básica que eu vou trabalhar nesse projeto é essa aqui, que é o x barra menos o sigma, está lá no livro, menos mu, menos o x barra de x, mais o sigma. Então, essa é a equação básica que eu vou trabalhar. Só que essa equação aqui, ela vem com uma alteração, onde eu vou inserir o z do meu teste com base no meu teorema do limite central. Então é o meu alfa sobre 2, porque é um teste bilateral, eu quero intervalo de confiança. Então já vou inserir o alfa sobre 2 aqui. Então eu insiro tanto desse lado quanto do lado de cá, para alterar o meu desvio padrão. Além disso, essa equação está no livro. Além disso, eu vou readequar o meu desvio padrão ao número de elementos da minha amostra. Então, para isso, eu vou dividir esse valor pelo número de elementos da amostra. Para eu dividir esse valor, eu coloco ele sob a raiz quadrada de n. Então, aqui é só a escrita da forma em LaTeX para escrever a expressão. O defrac é uma fração, eu coloco o numerador e o denominador. Então, essa expressão aqui já vai ser copiada
para o sigma de K. Ou seja, eu vou pegar a equação era média menos desvio padrão, média mais desvio padrão na estimativa. Agora eu ajustei em função do número de elementos e da probabilidade envolvida. Então, com base nisso, essa é a equação básica que eu vou trabalhar, ok? Aí eu vou copiar apenas o texto para cá, para ficar fácil eu fazer alguma verificação, conserto posteriormente. Bom, com base nessa equação, eu preciso de pegar os meus dados. Quais são os dados que estão envolvidos nessa equação? Para isso, é importante a gente criar uma tabelinha. Essa tabelinha vai ter vários valores. Então, aqui eu vou colocar a descrição. E aqui eu vou colocar a variável envolvida. E aqui eu vou colocar o valor. Primeiro, quem é o meu x-barra? Então, eu vou pegar o primeiro valor. Quem é o meu x-barra? Ou seja, a minha média da minha amostra. Eu tenho o valor aqui que é o valor de 2,6. Então, eu já sei esse primeiro valor. O segundo valor envolvido é o intervalo de confiança. Então, é média amostral. Agora, eu tenho que pegar o intervalo de confiança. Intervalo de confiança que é para os valores envolvidos. Então, vamos lá. Eu sei que 1 menos alfa ele vai me dar o intervalo de confiança, que ele falou aqui que é o 95%, ok? Então, esse é o valor envolvido. Se esse valor envolvido ele está dessa forma, qual que é o meu alfa? O meu alfa é 1 menos aquele valor. Então, o meu alfa seria 1 menos 0,95. Então, o meu alfa... deixa eu ir gerando aqui para vocês verem o resultado. Então, 1 menos alfa é esse valor. Então, o alfa é 1 menos o 0,95. Então, 1 menos 0,95, eu preciso usar o Octave aqui o tempo todo para eu não errar os cálculos. E eu posso fazer essa mesma expressão aqui. 1 menos alfa é igual a 0,95. Sim, eu não tenho quem é o alfa. Desculpa, eu tenho que passar a última equação primeiro, né? Porque agora é 1 menos o 0,95. Então, agora eu tenho o meu alfa é igual a 0,05, ok? Então, nessa expressão aqui, eu já tenho a variável envolvida. Então, eu pego aqui, e eu já tenho o valor dela. Então, o meu alfa é igual a 0,5, ok? Então, está tudo certinho. Agora, nessa expressão aqui, eu também tenho, como ela é bilateral, eu tenho o alfa sobre 2. Então, aqui, por exemplo, eu já posso colocar, a expressão sempre é alfa sobre 2, então eu posso deixar alfa sobre 2 é igual a metade. Então, eu venho aqui, e já uso essa equação para eu calcular o alfa sobre 2. Então, eu já tenho aqui o alfa sobre 2 para eu não ficar errando esses valores e ter que estar copiando. Então, o alfa sobre 2 é 0,025. Eu coloco nessa expressão aqui. Vou organizando tudo direitinho. Então, eu tenho agora as equações que estão envolvidas lá. Tudo bem? Bom, com base nessas equações envolvidas, eu posso copiar esse texto e colocar aqui embaixo, que ele é apenas um depósito para eu ir anotando as coisas, caso eu precise fazer algum conserto. Bom, agora qual que é a probabilidade? Qual que é a probabilidade envolvida nesse valor? Para isso, eu utilizo aqui o AI recurso para eu gerar essas informações. Mas assim, vamos fazer uma revisão aqui embaixo. Revisão teórica. Apenas para a gente entender de onde eu preciso lembrar isso no livro. Eu fiz uma anotação aqui, então eu já vou copiar de uma vez, apenas para a gente adiantar um pouco o contexto. Espera aí, estou copiando aqui. Isso, estamos aqui, para a nossa revisão teórica. Vamos lá, essa aqui é o 1 menos alfa.
Então, 1 menos alfa vai ser esse valor todinho aqui, que é 95. Se isso aqui é 1 menos alfa, eu preciso encontrar o valor de alfa e o valor de alfa sobre 2. Então, eu já sei que o valor de alfa sobre 2 é 0,025, então eu sei que essa área aqui é 0,25 e essa aqui é 0,25. A soma das duas dá 0,05. E essa área central é 0,05. Então, ó, na página 173, você tem o seguinte texto, é muito importante, quando estava fazendo a leitura, fazer a anotação disso. Ó, o intervalo de confiança é a fração 1 menos alfa. Então, ó, a fração 1 menos alfa é chamada de coeficiente de confiança, ou grau de confiança, e os limites lateral, inferior e superior são chamados de limite de confiança inferior e superior. Então, quando alfa é igual a 0,05, tem um intervalo de confiança de 95. Quando alfa é igual a 0,01, tem um intervalo de confiança de 99. Então, aqui, basicamente, por essa teoria, a gente já poderia partir direto com alfa de 0,05. Mas a gente fez o cálculo, então a gente está entendendo qual que é o valor. Agora, vamos calcular essa área. Qual que seria esse valor? Deixa eu colocar aqui o valor padrão, tamanho. Bom, aqui, ó, esse alfa de 0,05. Agora, como que ele está... Aqui, ó, esse alfa de 0,05, o valor limite dele aqui, ó, a esquerda e a direita é menos 1,96 e mais 1,96. Então, esse valor aqui a gente precisa de pegar. Então, vamos aqui, vamos colocar aqui na nossa lateral, para a gente não poluir aquele quadro, porque aquele quadro ele é bem o resumo das equações, e a gente pode precisar de voltar a esses cálculos aqui posteriormente, ok? Bom, se eu estou pegando na lateral o alfa sobre 2, ele já faz o cálculo. Se eu pegasse apenas o alfa, ó, de 0,025, como que eu colocaria? Ó, tá, ele pegou aqui, eu não digitei o 0,025. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O 0,025 só à direita é essa área aqui, ó, ou só à esquerda é essa área aqui, ok? Se eu colocar 0,05, ele vai dividir essas duas áreas. Então, eu posso colocar isso aqui apenas para a gente entender que essa área ela se compõe dessas componentes, e todas elas estão corretas. Basta você fazer uma interpretação coerente de cada informação. O 0,05 foi dividido em duas áreas, externo, e esse aqui, o 0,25, é só à direita ou só à esquerda, ok? Você poderia pegar esse aqui também, ó. Então vamos colocar aqui para o nosso quadro ficar bem completo, para vocês entenderem bem detalhadamente como que se calcula esses valores, ok? Então vamos lá. Bom, agora vamos pegar o valor central. Quem é o valor central? Se eu não tivesse 0,095, eu quero pegar o intervalo de confiança total. Olha lá, ó. O intervalo de confiança total de 0,95, ele me daria o quê? Ele estaria nesses limites, que é exatamente os mesmos valores que se eu estiver considerando o alfa. Então, quando eu apresento para vocês isso aqui, é as diversas formas de calcular o mesmo valor. Então, vamos lá. Quando ele fala assim, intervalo de confiança de 0,95, qual que é esse Z? Se é de 0,95, o Z é 1,96 negativo e 1,96 positivo. Mas qual que é o alfa envolvido? O alfa envolvido é o 0,05. Mas quando eu estou fazendo o quê? Uma análise bilateral. A análise bilateral dá a mesma área externa. Mas e se eu estiver falando apenas do Z de alfa sobre 2? O alfa sobre 2 é 0,05. Então, apenas a direita ou apenas a esquerda. Então, todos eles possuem o mesmo valor. Ok? Então, é muito importante esse entendimento. Então, ó, essa probabilidade envolvida aqui é 1,96. Então, vamos caminhando para os próximos valores. Então, eu já tenho o Z. Ó, esse aqui é o Z. Tá, então, eu posso anotar aqui. Ó. Esse aqui é o Z de alfa sobre 2. O Z de alfa sobre 2 é igual, deixa eu ver se ele está gerando direitinho, é igual a 1,96.
1,96, ok? Pronto, então olha lá, ó, essa aqui é a variável envolvida, esses aqui são os valores que eu preciso copiar, ok? Se eu não estivesse utilizando o AI Recursos, eu poderia utilizar o Octave para calcular isso, é tranquilo. Deixa eu calcular aqui, só para a gente já não ter esse detalhe de perda. Então, é normal, a norme CDF de... Não, é o normal inverso de qual área? De 0,025. Deixa eu fazer aqui, porque ele vai pedir para carregar as bibliotecas. Isso, ele vai colocar aqui. Então vamos lá, que a gente já faz de uma vez. Agora, o normal inverso precisa de outra biblioteca. Isso, ó, o normal inverso dessa área inferior, porque o cálculo começa à esquerda, é menos 1,96. A gente já entendeu quais que são essas áreas, então a gente já vai pegar esse valor positivo. Essa área superior, eu teria que fazer o seguinte, ó, eu teria que pegar essa área 1 menos 0,025, daria o mesmo 196. Isso aqui, esse valor inferior e o valor superior, é exatamente essa figura aqui, ó. Eu estou pegando exatamente essa figura e essa figura de cá, ok? Então eu vou deixar esses valores aqui para a gente ter a noção de que os dois valores são positivos e negativos, a esquerda e a direita. Então, resumindo, o alfa sobre 2 é 1,96. Bom, agora eu preciso pegar o sigma, que é o desvio padrão. Então, ó, o sigma envolvido no cálculo é esse. Eu vou colocar de uma vez, que é 0,3, né? Porque aí eu já tenho esse cálculo aqui. Então, aqui, ó, o sigma envolvido é 0,3. Agora, o N da minha amostra, a variável N mesmo, ela é de 36 locações. Então, aqui eu tenho a probabilidade, aqui eu tenho o desvio padrão amostral, e aqui eu tenho o número de elementos da amostra, Pronto, agora foi feita uma revisão teórica aqui embaixo, deixa quietinho aqui. É importante vocês constarem essas coisas no relatório, porque isso engrandece o relatório de vocês. Mas se não houver necessidade, não precisa. Então deixa eu colocar aqui no final, apenas numa parte aqui, para não influenciar no relatório base. Então a revisão teórica que você pode estar anotando é essa aqui, ok? Bom, agora vamos calcular esses valores. Se eu substituir essa equação aqui, ó, eu posso pegar esses valores para fazer o cálculo das partes. Então aqui eu tenho, no x-barra, eu tenho 2,6. No z de alfa eu tenho... eu vou substituir esse aqui também por 2,6, que é a média. O z de alfa eu posso trocar por 1,96. Esse valor aqui também eu troco por 1,96. Sempre o teclado é mais rápido, né? Agora, a fração do sigma, o sigma é 0,3. O N é 36. Então eu vou alterando aqui. O sigma é 0,3 e o N é 36, ok? Então, se ele compôs direitinho, a equação ficaria dessa forma. Isso. Bom, então agora calculando valores numéricos. Deixa eu conferir aqui, está tudo certinho. Ok, então vamos lá. Só para eu não errar e não trazer confusão para vocês. Então ele importou a equação. Então agora eu vou pegar esse texto aqui e copiar para cá, só para eu ter essa equação. Agora eu preciso calcular esses valores. Agora, utilizando o Octave para isso, eu poderia até colocar o Octave nessa aba de cá, né? Porque
que aí eu já vejo os dois ao mesmo tempo. Bom, o que eu tenho aqui? Quais são as variáveis que eu tenho? As variáveis que eu tenho, ele não está mostrando aqui por causa do tamanho. Deixa eu voltar para cá que pode ficar melhor. Então, eu tenho o alfa de 0,5, certo? Agora eu preciso, nessa equação aqui, da média amostral. A média amostral é 2,6. Eu preciso do desvio padrão populacional. Ele é 0,3. Eu preciso do N, que é igual a 36, e eu preciso do Z, que é igual a 1,96. Bom, então se eu tenho as componentes, eu posso voltar nessa expressão anterior aqui, que seria a média amostral menos o Z vezes o desvio padrão populacional dividido pela raiz de N. Isso me daria o valor inferior. O valor inferior é esse de cá. Então, esse aqui são os cálculos que eu faço. Então, se eu aplicar essa expressão, se eu fosse colocando essa média aqui automaticamente em cada momento que eu fiz, eu teria todos esses valores. Então, esse é com um valor positivo. Agora, se eu fizer com um valor negativo, fica facinho aqui, ok? Olha lá, então eu vou construindo aqui. Para não ficar muito grande o vídeo, eu tento correr o máximo que eu posso. Para vocês podem parar e ir retornando e voltando para pegar a ideia. Então, aqui eu tenho todos os valores. Teoricamente, eu já deveria ter feito isso lá, né? Aqui nos cálculos, porque eu já teria todos os valores guardados. O desvio padrão populacional, eu poderia ter feito isso aqui, depois era só copiar lá. E eu realmente me esqueci. Então, quando vocês estiverem fazendo, façam mais devagar e vão produzindo essa sequência. Agora, a expressão final ficou essa aqui. Então, eu vou ter o valor de 2,50 à esquerda e 2,26 à direita. Então, o que representa esses valores? Esses valores representam para mim a expressão de que eu estou estimando o intervalo de confiança para a média com base no desvio padrão populacional conhecido. Nesse caso aqui, eu coloquei o 95%. Se eu utilizar o 99%, eu apenas vou alterar esse alfa aqui e gerar o mesmo valor. Então, a resposta para esse problema seria o intervalo de confiança para 95% de estimativa da média será esse valor aqui, ok? Agora eu preciso calcular esse mesmo valor para a estimativa de 99%, que basicamente seriam os mesmos cálculos, basta replicar a tabela, mudando esse valor e substituir aqui, ao invés de colocar o Z de 1,96, o Z vai ser outro valor, utilizando 99% ou 1%, de acordo com as mesmas alterações que eu fiz aqui. Aqui seria 0,01, a metade dele, ou seria o 99 aqui, tudo bem? Bom, eu acho que já deu para vocês terem uma ideia da resolução, foi bem simples e os passo a passo é só praticando aos poucos que vocês vão pegando a ideia, tranquilo? É sempre importante manter as equações organizadas e a fonte para vocês irem alterando. Ok, mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver se finalizou tudo. Era só isso mesmo. Muito obrigado e até o próximo exercício.